meus amigos, sextou e estamos começando mais um programa Líder de Audiência nesta sexta-feira. Olha só, você vai acompanhar os principais destaques da capital maranhense, São Luís, região metropolitana e de todo o interior do estado. Confira comigo hoje, mulheres são encontradas mortas em praias na região metropolitana de São Luís. E ainda, Maranhão comemora avanço no ranking nacional de saúde. E no quadro Deu na Web você vai ver. Policial e amigo viralizam na internet após serem flagrados agredindo uma mulher por levar, sabe o quê? Um fora dela. Essas e outras agora no Hora de Ação que está no ar. Boa tarde. Uma mulher foi esfaqueada até a morte pelo próprio companheiro no município de Chapadinha. Mas um crime covarde, um crime bárbaro se acompanha na tela na reportagem de Rita Cardoso. O crime aconteceu na manhã da última quarta-feira lá na Vila Issamara, no município de Chapadinha. A vítima foi identificada apenas como Silene, que foi morta a golpes de faca pelo próprio companheiro, identificado apenas como Manuel. Após cometer o crime, o homem ainda tentou tirar a própria vida ingerindo veneno. Porém, ele foi socorrido e levado às pressas até uma unidade de pronto atendimento do município, onde segue internado. A Polícia Civil agora investiga o caso para entender a motivação do crime e tomar as providências cabíveis. Um cidadão desse, se é que a gente pode chamar de cidadão covarde, não aceita a separação, não gosta do comportamento da mulher. Se não gosta ou algo que possa ter acontecido, não há motivo nem para agressão e muito menos tirar a vida de uma pessoa. Uma pessoa como essa, muitas mulheres que estiverem acompanhando nesta cidade sobre esse caso, que nem se aproximem deste cidadão, porque é complicado. É por isso que é importante continuar esse trabalho de conscientização, de políticas públicas em defesa das nossas mulheres, contra a violência doméstica, contra a tentativa de feminicídio, contra os feminicídios, para que a justiça possa ser feita e, claro, as mulheres possam ter os seus direitos assistidos e que possa ter o livre-arbítrio de ir e vir, de decidir quando inicia um relacionamento e quando termina. Olha, no povoado Bom Tempo, em Rosário, um homem de 60 anos foi encontrado morto dentro de casa, em uma rede. Olha só, acompanhe na reportagem de Adão Freitas. Olá a todos. Nossa equipe de reportagem foi informada sobre um achado de cadáver nas primeiras horas da tarde dessa quarta-feira. Um homem foi encontrado já morto dentro de sua própria residência. O corpo estava na rede, lá que fica na casa. O homem foi identificado apenas como Canica, já de mais ou menos 50 anos de idade. Segundo informações de pessoas que o conhecem lá do povoado Bom Tempo, a nossa equipe de reportagem foi informada de que o mesmo é dependente químico e que raramente durante os dias da semana era visto sóbrio, sempre consumindo bebidas alcoólicas. Possivelmente, a gente pode arriscar que o mesmo teve algum tipo de cirrose e foi a óbito. A equipe da Polícia Civil foi informada sobre o ocorrido e também a equipe da funerária. Chegando lá, fizeram a retirada do corpo da residência e agora ele está aqui próximo à delegacia do município de Rosário. A nossa equipe de reportagem pode informar para vocês aí de casa também sobre o odor que a gente está sentindo, que possivelmente é do corpo do homem que está aqui nesse carro da companhia da funerária aqui da cidade. A polícia, então, agora está nos trâmites legais do corpo e daqui será encaminhado para São Luís, para o Instituto Médico Legal, o IML, para serem feitos os procedimentos legais e também saber de fato e confirmar as causas da morte deste homem. Ainda não se sabe se os parentes lá do povoado Bom Tempo já foram informados sobre o óbito do moço que agora, infelizmente, já está morto, A gente vai informar para vocês aí de casa qualquer atualização sobre este caso e do que possa acontecer também sobre as investigações dele. Ele foi encontrado pelos seus amigos que saía pelas ruas, de bar em bar para consumir bebidas alcoólicas. E, infelizmente ele teve esse fim trágico, encontrado já morto, deitado na rede. Foi porque ele estava com 3 dias que ele morava no Bom Tempo, mas chama uma mulher lá no Namboaçu, lá no Miritio, que é a dona Maria, que trabalha na feira. E ele já estava com 3 dias que não ia lá, porque ele bebe as canas dele, mas todo dia ele vai na casa da mulher
dele, e ele não estava. E por volta das 12 horas, quando ela sai da feira, ela foi direto para o Bom Tempo, ela encostou lá e já achou ele naquele estado lá, o corpo já bem decomposito mesmo, mas bem feio, né? Porque Canica, ele vivia para a bebida dele, né? Serve de exemplo para muitos da família, porque quanto mais a gente fala, a gente se torna uma pessoa chata para a família, né? E ninguém obedece. E quando a gente vê uma situação assim, que acha um parente que não tem tempo nem de velar por ele, é triste, né? E o nome dele, todo mundo conhece como Canica, né? Como é o nome Ele dele? é conhecido como Canica, mas o nome dele é Valdenir Egídio Marques Filho. Saberia dizer pra gente também a idade que ele teria? 60 anos. 60 anos. Então, um homem já com uma idade um pouco avançada, né? 60 anos de idade, tendo aí um fim de morte natural. Tudo indica que sim, né? Porque ele estava deitado, até na segunda-feira ele ainda foi visto lá pelos vizinhos, eu também ainda cheguei a ver ele. Eu acho que ele se sentiu mal, porque lá não tem arrombamento lá na casa, ela que chegou e abriu uma janela, e quando a polícia chegou, eles pediram para abrir a porta e arrombaram uma porta para entrar. Aparentemente não tem sinal de arrombamento na casa, a gente também não mexeu no corpo, porque não dá para mexer. Não tem como mexer. Você é a única parente dele correndo aí desses procedimentos? Aqui tá eu, tá minha agente de saúde, tá a sobrinha dele também, e os familiares lá ficaram. E os irmãos deles moram tudo fora. Como é que tá o coração nessa situação? É ficar triste, né? Porque ele vivia dizendo que o mês passado ele foi lá em casa e disse: Ebeu, tu vai me enterrar. E agora eu tô correndo para enterrar o cara, né? Um monte de burocracia. A gente agradece a sua colaboração com a gente. A gente vai ficando aqui pela delegacia para ver, né, a resposta que as autoridades têm. Provavelmente o corpo será levado para o IML para ter o documento de confirmação do óbito, procedimentos legais. Eu sou Adão Freitas com imagens de Roger Gabriel e volto com vocês para a nossa programação. Aconteceu, é fato, a gente mostra para vocês. Como você acompanhou, é interessante como nos últimos dias tem muitos acontecimentos, até mesmo a nível nacional. Aquele cantor, o Naim, foi encontrado de forma tão assim intrigante, né, estirado pelo chão da sala, que segundo informações ele teria caído da escada, e ainda a polícia colocou lá no inquérito policial que há indícios de morte suspeita. Então está sendo feito todo um trabalho de investigação em relação ao cantor Naim. E agora, neste caso, eu vendo sobre este idoso que foi encontrado na sua própria rede, na sua própria casa. Será que teria acontecido algo de normal? Vamos aguardar o trabalho das investigações. Meu filho, bate na porta aí, por gentileza, no vidro. Pessoal, fazer um pouquinho de silêncio, por gentileza. Muito obrigado. Olha, na noite da última quarta-feira, um suspeito de praticar um assalto morreu ao ser baleado na Avenida Litorânea. Veja nas imagens. Segundo informações da polícia, o suspeito em posse de um revólver e na companhia de outro comparsa em uma motocicleta teriam abordado um casal e tomado deles um celular, um cordão e uma pulseira. Após o crime, claro, o casal começou a gritar pedindo socorro. Neste momento, a pessoa efetuou um disparo que acertou o sujeito e, claro, que caiu e foi encontrado morto perto da Praça do Pescador. Já o comparsa dele fugiu com arma de fogo. Uma equipe do 1º BPTU, comandada pelo tenente-coronel Jair, foi até o local junto com o SAMU, que constatou a morte do suspeito. Meu Deus, que situação, né? Que situação. Mas, claro, vai ser feito todo um trabalho de investigação para poder fechar esse inquérito e esse processo policial. O Maranhão avançou no 16º para o 12º lugar no ranking nacional de saúde do ano 2022 e 2023. Confira! O Maranhão avançou do 16º para o 12º lugar no ranking nacional de saúde do ano de 2022 a 2023. O dado reflete a melhoria dos índices de saúde no estado, com significativo progresso nos indicadores de atenção primária. É uma retomada do processo de coordenação por parte do governo do estado em relação à política de saúde da atenção primária, em especial com os 217 municípios. Isso significa que é uma estratégia da gente melhorar os indicadores de saúde do Maranhão. Os indicadores com relação ao nosso pré-natal das gestantes, os indicadores da saúde da mulher, os indicadores da saúde da criança também em relação à vacinação, sobretudo também com relação às crônicas. Atenção especial aos nossos hipertensos e diabéticos.
reforçando e retomando esse processo de coordenação da atenção primária junto aos 217 municípios, em especial após esse período da pandemia, é um reforço do compromisso do governador Carlos Brandão da gente fortalecer ainda mais a saúde preventiva no nosso estado. A subida no ranking representa melhores práticas na qualidade da atenção primária à saúde e na cobertura da população. E ainda comprova os resultados positivos dos investimentos que vêm sendo feitos. Então, com esse processo de mobilização, essa grande conquista que o Maranhão tem agora em relação a 2023 a 2024 é uma comemoração do governador Carlos Brandão, mas também dos 217 municípios. E ainda tem muitos desafios a serem superados. Imagino que com o programa Cuidar de Todos, com a ideia da mobilização, a ideia desses municípios estarem buscando os indicadores e que vão ser premiados financeiramente ao final do ano, a gente tem prospecções futuras de melhoria desses indicadores ainda mais no estado. Muito importante esse empenho do governador Carlos Brandão para com a saúde do nosso estado do Maranhão, tanto na capital, região metropolitana e também no interior do estado. A exemplo disso você pode perceber no Hospital Geral do Câncer do estado, onde tem toda uma estrutura, né, que ali a gente sabe que o filho, como eu ouvi de muitas pessoas lá, é onde o filho chora que a mãe não vê. Porque se não tiver toda uma estrutura, todo um investimento do poder público, como é do Estado, com certeza ali muitas pessoas não poderiam saírem felizes, né, de tocar aquele sininho quando se tem a cura. Quando, infelizmente, não consegue a cura e alguém não resiste, é porque já estaria, né, está em estado avançado para poder dar continuidade ao tratamento. Então, a gente tem que pedir muito a Deus, principalmente o milagre, porque tem muitos casos que quando chega até os hospitais, eu acho que não só do Maranhão, como de outros hospitais, a gente sabe que é só Deus na causa, quando o estado já está avançado, quando atinge múltiplos órgãos, entre outras situações. Nunca tinha entrado num hospital nesta situação, mas eu pude perceber o empenho das enfermeiras, dos enfermeiros, dos médicos, das técnicas de enfermagem, das psicólogas, dos urologistas e principalmente dos assistentes sociais. Meus parabéns ao trabalho de vocês e parabéns ao governo do estado, não só no Hospital do Câncer, como entre outros hospitais que é administrado pelo governo do estado, também como os nossos macro-regionais que salvam vidas. Mudando de assunto, 2 mulheres foram encontradas mortas por pescadores nas praias de Panacoatira e Ponta Verde, no município de São José de Ribamar. Detalhes você acompanha com o repórter Anderson Vitor. Os corpos das vítimas foram resgatados por equipes do Instituto de Criminalística e devem passar por perícia. O primeiro corpo foi encontrado na praia de Panacoatira, já o segundo na Ponta Verde, também em São José de Ribamar. De acordo com as primeiras investigações da polícia, as 2 mulheres que não tiveram as identidades reveladas foram encontradas mortas a uma distância de pelo menos 8 quilômetros de uma para a outra. E a suspeita inicial é que ambas foram vítimas de afogamento. A perícia irá determinar as causas das mortes. O delegado Jader Alves informou que, até o momento, não há registros de casos de naufrágio de embarcações ou de mulheres desaparecidas na cidade. O caso será investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Que caso intrigante essa situação dessas mulheres que foram encontradas mortas a 8 quilômetros de distância em pouco intervalo de tempo. Como o próprio repórter Anderson Victor nos relatou, de acordo com informações da própria polícia, não há ainda informações de naufrágio pelas redondezas. Não há informações de outros indícios do que poderia ter acontecido. Será que elas se afogaram de forma coincidentemente? Ou será que as 2 estariam juntas? Ou será que, são perguntas que não querem calar, que a população de São José de Ribamar estão questionando? Será que poderia ter sido
Alguém teria feito alguma maldade com essas duas pessoas? Até o fechamento dessa reportagem, também da nossa produção, da nossa redação, não há informações de identificação das vítimas. Mas logo, logo a gente vai trazer durante os nossos plantões com os nossos repórteres para poder, claro, aguardar a elucidação do caso por parte da Polícia Civil, principalmente da SHPP. Olha, a Polícia Civil prendeu 4 homens pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico na região da Vila Luizão, em São Luís. A prisão foi realizada pela Seccional Norte, na Rua São Jorge. Os investigados, de 21, 23 e 45 anos de idade, não tiveram os nomes divulgados. Segundo a polícia, os 4 elementos presos representam a maior liderança da facção criminosa da região da Vila Luizão e adjacências, e tem um extenso histórico criminal por homicídios, tráfico de drogas, roubos, extorsão, mediante sequestro por porte ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros. Rapaz, a ficha criminal é extensa, né? Mas a polícia foi lá e já colocou ordem na casa. Dando continuidade aqui ao nosso programa, porque em Bela Vista, o homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, sabe por quê? Após ser flagrado conduzindo uma caminhonete embriagado. Eli Mourão tem detalhes. Essa ocorrência foi registrada por volta das 11h30 dessa terça-feira, durante uma fiscalização na altura do quilômetro 271, no município de Bela Vista. Uma fiscalização de trânsito onde uma caminhonete foi abordada e foi identificado que o motorista dessa caminhonete, após ser submetido a um teste de alcoolemia, estaria dirigindo o veículo embriagado. O teste apontou aí cerca de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, e diante desse valor restou configurado o crime de trânsito de embriaguez ao volante previsto no Código de Trânsito Brasileiro. No veículo não havia nenhuma irregularidade, portanto o veículo foi liberado a um outro condutor devidamente habilitado, que também foi submetido ao teste de alcoolemia e foi identificado que não estaria embriagado. Porém, o condutor que foi flagrado dirigindo embriagado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. É uma ocorrência muito importante que destaca o trabalho desenvolvido pela PRF no combate à embriaguez ao volante. Para se ter uma ideia, somente neste ano de 2024, mais de 25 mil testes de alcoolemia já foram realizados durante fiscalização. Isso é um número muito importante porque contribuiu para a retirada de mais de 80 motoristas que estariam aí dirigindo ainda com aquela velha prática de misturar álcool e direção. No ano passado, foram mais de 190 motoristas que foram flagrados cometendo o crime de embriaguez ao volante. É um crime muito grave previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive estabelece a possibilidade de pena de detenção que pode variar de 6 meses até 3 anos, além da aplicação da penalidade de multa e possibilidade de suspensão do direito de dirigir, e para aqueles que ainda não são habilitados, há até o caso de proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor. Então é um trabalho muito importante desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal. Muitos motoristas, infelizmente, ainda insistem nessa prática, achando que é apenas uma dose, uma latinha de cerveja, mas a gente tem identificado nos atendimentos de sinistros e acidentes de trânsito que muitas vezes a embriaguez ao volante ou tem gerado acidente de trânsito ou tem potencializado os resultados do acidente. Oh, bebê, pra esquecer meus problemas. Vou beber pra esquecer minha dívida. Vou beber pra esquecer minhas angústias. Oi. Vou beber, vou jogar a Tu te alui, meu irmão. Se dirigir, não beba. E se beber, rapaz, vou dizer, seria cômico se não fosse trágico, né? É, minha amiga, a Polícia Rodoviária Federal não brinca não, o teste do bafômetro tá aí. É, brincadeiras à parte, olha, foi lançada na Assembleia Legislativa a Lei das Eleições e Condutas Vedadas. Orientações aos agentes públicos do Estado do Maranhão, veja.
Foi realizado nesta terça-feira o lançamento da cartilha Lei das Eleições e Condutas Vedadas, orientações aos agentes públicos do Estado do Maranhão, à luz da Lei número 9.504/97, no auditório da Assembleia Legislativa do Maranhão. E num momento muito importante, nós estamos às vésperas de uma eleição em todo o país e aqui no Maranhão, em todas as cidades, para a população escolher seus prefeitos e seus vereadores. E a importância aqui de reunir os agentes públicos, né, para ver nessa lei o que é vedado, o que é permitido, para que essa eleição possa ocorrer com a maior lisura possível. A cartilha digital foi apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado e visa informar e orientar prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assessores de comunicação e todos os agentes públicos envolvidos nas eleições de 2024 sobre as condutas vedadas em ano eleitoral. Nós estamos, por determinação do governador, orientando todas as secretarias a respeito das vedações existentes e das condutas que devem ser adotadas pelos servidores nesse período eleitoral. É de suma importância a participação para que o pleito seja livre, né? E o voto soberano de todos os maranhenses seja respeitado. O procurador do Estado, Marcos Bacelar, falou sobre como ter acesso à cartilha. Trata-se de uma cartilha digital, ela vai estar disponível no site da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão para que seja feito download por todos os cidadãos, inclusive pelos servidores públicos estaduais, podendo assim verificar quais são as orientações, medidas que não podem ser adotadas e também, no que tange os servidores públicos, se ainda restar alguma dúvida, pode ser consultada a Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão para prestar mais esclarecimentos. Muito bacana esse trabalho de conscientização e de preparo para os nossos agentes públicos. Vou pedir um breve intervalo comercial. Se eu fosse você, eu não mudava por nada nesse mundo. Já já eu volto com o terceiro bloco.